Oi, gente! Estamos começando aqui mais um episódio aqui do Raciocina Comigo Podcast. Nesse episódio vai ser especial, eu vou ter uma entrevistada aqui, ela é psicóloga, a gente vai falar sobre sono. Então, se você quiser aprender mais sobre sono de uma forma bem descontraída, segue aqui com a gente nesse episódio para você realmente entender várias dúvidas aí que você pode ter e que você vai poder compreender melhor como que funciona tudo isso. Mas antes disso, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, já clica aí para seguir a gente, se inscreve no canal, já curte esse episódio. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, também aqui já segue o nosso canal e não deixa de colocar aí as nossas 5 estrelas aqui no Spotify, porque é super importante para a gente também. Então eu quero convidar, né, apresentar, na verdade, a minha convidada de hoje. O nome dela é Mariana Andrade. Ela é psicóloga clínica há 12 anos. Ela é especialista em avaliação psicológica e terapia cognitiva comportamental, que é o TCC. E ela trabalha com sono já há 9 anos. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer muito grande estar aqui. E eu fiquei muito curiosa, né? Porque uma pessoa que gosta de trabalhar com sono, a gente tem que entender assim, muitas pessoas hoje não entendem a importância que se dá para o sono. E hoje os profissionais da saúde começam a olhar o sono com uma visão diferente. Eu acho que antigamente não era tão assim. Eu acho que hoje o sono ele está mais em evidência. E uma coisa muito interessante do sono é que a gente tem muito mais evidência científica. E assim, evidências boas, evidências robustas, né? E ele se encaixa em várias coisas. Então vai ser muito legal a gente vai estar falando, porque existem coisas que a gente aplica para o paciente, mas existem coisas que a gente aplica para a gente mesmo, né? Eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar e falar assim, caramba, às vezes eu estou tentando cuidar do meu paciente, mas eu não estou cuidando do meu próprio sono. Conta para mim primeiro, só para a gente entender, por que essa paixão por estudar sono, por que você falou assim, nossa, ou começou do nada e de repente você foi se apaixonando? Como é que foi isso daí? Eu comecei a atuar na clínica, de forma geral, e aí eu comecei a observar que tudo estava ligado com o sono. Então, vários transtornos estão ligados com o sono. E aí eu comecei a trabalhar numa clínica que era específica nesse tema. E de lá para cá eu não parei mais. Eu venho sempre tentando me atualizar, tentando entender mais sobre o sono e, como você colocou, eu tento aplicar na minha vida, seguir determinados passos para que meu sono ele realmente fique o melhor possível, porque a gente tem resultados positivos com isso. Com certeza. E é muito legal você falar isso, porque entra numa coisa que eu gosto de falar muito, né? Por exemplo, eu sou físio e vamos dizer, meus alunos assim também são fisioterapeutas. E eu falo muito para eles, porque como a gente trabalha muito com dor, aí eu falo, poxa, gente, você está tratando seu paciente com dor, mas às vezes você está com dor. E você não para cuidar da sua dor. Você está ali brigando com seu paciente que ele não faz exercício, mas você também não faz. Né? Tipo aquela coisa, seja o exemplo. Você quer pedir uma coisa para o seu paciente e nem você faz? Cara, não dá. Então, assim, você que trabalha com sono, realmente tem que ser o exemplo ali de cuidado para poder ter o melhor sono possível, sim. né? Sim, eu sempre observo meu sono e o sinal e sintoma também é representado por ele. Então, quando eu observo que meu sono ele não está dentro de uma regularidade, eu logo ligo minha anteninha e já fico observando, me avaliando para poder melhorar. Mas a gente tem que aplicar, sim. Show. O que você falou, acho que a gente pode até começar um pouquinho se aprofundando por aí. Quando você fala, quando eu percebo que o meu sono não está regularizado, como que uma pessoa pode perceber que o sono dela não está regularizado? O que te chama atenção? Existe algum indicador? É só questão de você marcar a mesma quantidade de horas? É mais qualitativo? O que para você hoje se avalia e que é importante para o pessoal? Tá. Hoje a neurociência ela atualizou até mesmo o tempo do sono. Pegando um pouco de antes, né, deles atualizarem, antigamente a gente colocava uma média de 6 a 8 horas de sono para um adulto, né? E criança, adolescente, idoso tem um tempo diferente. Só que hoje a neurociência, ela, com pesquisas, ela trouxe que é no mínimo 7 horas de sono e no máximo 9. Então, além da questão do tempo, é a qualidade do sono. E como é que a gente observa isso? A gente observa
no nosso dia a dia. O nosso corpo, ele dá sinais, ele representa muita coisa, né? Então, fadiga, sonolência, dores de cabeça, a questão mesmo do próprio corpo, estômago, intestino, isso tudo também vai mudando conforme as nossas situações psicológicas, né? E o sono, ele também é representado ali. E como você colocou, dores, também gera dores, né? Cansaço. E aí a gente vai observando se aquilo ele realmente está ligado com o sono. E no set terapêutico a gente vai questionando, fazendo essa avaliação mais aprofundada de como é que está o sono daquele paciente. Entendi. Mas esses são os sinais e sintomas. Tem outros também, sim, mas esse é um dos. Tá, vamos pegar, por exemplo, a parte quantitativa de horas. Então, hoje a neurociência traz pra gente que 7 horas é importante. Sim. Se eu não durmo 7 horas hoje, teoricamente, amanhã eu já teria que ter sintomas? Ou esses sintomas eles começam a aparecer depois de uma deficiência importante de horas? É acumulativo, né? Não é só por apenas um dia. Então, se você consegue manter aquela rotina de sempre estar ali naquela média de 7 a 9 horas, e claro que vai depender da pessoa, tem pessoas que com 7 horas, 7 horas e meia está ótimo, por isso que a gente vai percebendo a qualidade do sono, porque no sono a gente tem várias fases, né? Uma média de 5 fases que a gente vai ciclando entre elas. E tem para poder entrar ali no sono, a gente inicia no sono não REM e vai para o sono REM. E a gente vai nessa alternância. Então, assim, para que a gente consiga atingir todas as fases e para ter a qualidade melhor no sono, é em média esse tempo. Então, é no mínimo 7 horas. E no máximo 9, porque aí vai depender de cada um. Então, se a pessoa está ali seguindo direitinho, está conseguindo dormir bem e está tudo ótimo, um dia, numa situação atípica, eu vou, não sei, tenho um compromisso, vou dormir mais tarde do que o meu normal, não tem problema algum. Não vai ser por apenas um dia que isso vai ser representado no nosso corpo. No outro dia, a gente pode estar um pouquinho cansada, mas vai dormir no horário normal. E no outro dia, né, após essa noite mal dormida, está tudo tranquilo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de 7 a 9 horas, você está falando de 7 a 9 horas dormindo... Dormindo sem interrupções. Né? Tipo, porque assim, muitas vezes as pessoas fazem cálculos a hora que ela deita na cama. Sim. Tipo assim, né? Eu vou para a cama 10 horas e aí eu, sei lá, levanto 5 horas da manhã, por exemplo. Teoricamente, então são 7 horas, mas não são 7 horas dormindo. Não, a gente tem toda uma preparação do ambiente... E o ideal é ir para a cama, então eu só vou deitar na cama quando eu estiver com sono, ou sonolenta. Que aí a gente vai lá, deita e já dorme, do que ficar, vira para um lado, para o outro, o nível de ansiedade vai aumentando, eu não estou dormindo. Se tiver alguma pessoa ao lado ou alguém na casa, está todo mundo dormindo e só eu estou acordada, então o nível de ansiedade vai aumentando. Então, a gente faz toda a higiene do sono, que eu vou falar também sobre alguns passos. E dentro disso é que a gente vai também avaliar essa quantidade de horas. Então, eu adormeci. A gente já vai ter uma média ali, né? Estou indo dormir por volta de tal hora, estou sonolenta. Deitou na cama, se logo dormiu, a gente já tem uma média de tempo, né? E o sono ele tem que ser contínuo. E uma coisa bem importante, o sono tem que ser à noite. Tá? Então, tem pessoas que trocam o dia pela noite, aí bate a quantidade de horas, faz, não, mas eu dormi 7 horas, eu dormi 8 horas, mas o importante é a noite, porque é na madrugada que a gente libera os hormônios para que a gente possa ter uma imunidade melhor, um crescimento melhor, né? Então, a questão de pele, músculo, isso tudo, cognição também. Então, o que a gente estuda e trabalha vai ser todo ressignificado ali, melhor falando, memorizado quando a gente está dormindo. E tem que ser à noite. Sim, perfeito. E hoje a gente tem muito aplicativo que, teoricamente, mensura essa qualidade do sono ou a quantidade mesmo. Existem aplicativos que são, por exemplo, só no celular, que você coloca o mais próximo possível da cama. E existem alguns que você deixa até no punho, né, para ele realmente ter um contato maior. O que você enxerga de benefício ou malefício disso? Não sei se cria uma dependência de, meu Deus do céu, meu sono foi ruim, acabou, né? A pessoa para de perceber nela mesma e fica só, nossa, tipo, não deu. Porque também não dá para a gente fixar só na quantidade de horas, né? É a quantidade e a qualidade. Sim.
Eu sou um pouco suspeita a falar em relação a essa questão do celular na proximidade da gente, porque a conexão do celular, as nossas ondas cerebrais junto com a onda magnética do aparelho, ele tem uma conexão parecida. Então, cada notificação que o celular recebe tem essa conexão com a nossa cabeça. Então, a qualidade do sono cai. Então, eu não curto muito essa opção de deixar celular ali perto. Próximo. Né? O celular, o ideal é estar fora do quarto, mas para quem não consegue, é no mínimo no modo avião. Olha, eu Porque acho ele que deve corta ser aí, difícil uma realidade na do realidade celular de hoje, dormir para sim. fora do quarto. Mas ele piora ali a qualidade do sono. Então, não só antes, porque a claridade, as cores, são estímulos que a gente libera a dopamina e faz com que a gente fique muito atenta. E isso retarda o sono, porque a gente tem horários específicos de liberação de hormônio, né? Pelo menos mediação de hora. E se a gente está ali, não, eu vou só passar um tempinho, aí dá 20 horas, 21, né? E vai entrando ali na noite e na madrugada, olhando e esperando o sono chegar, vai ser realmente muito difícil o sono chegar, porque tem muito estímulo. E o que faz parte da higiene do sono é justamente, uma das coisas é essa não estar exposto a determinados estímulos, como claridade, barulho. E o celular tem tudo isso. Sim. É. E o pior ainda são as redes sociais, né? Porque muitas vezes você tem um tipo de entretenimento que a pessoa meio que dá uma viciada naquilo e quer ver mais, ou inicia uma conversa com alguém, ou talvez até quer resolver alguma coisa que é para amanhã, mas às vezes começa a resolver na noite, né? Porque hoje em dia a gente não seleciona mais mensagem de trabalho, vai a qualquer hora. Tipo, lembrei, eu tô mandando. Se a pessoa quiser ver, ela vê, né? Tipo, é mais ou menos assim. E cada um ali no seu ritmo. Então, assim, hoje é muito difícil a gente realmente separar o momento trabalho, o momento dormir, o momento descanso, que seria realmente um mundo maravilhoso a gente deixar o celular para fora do quarto e falar assim, não, agora é meu momento de dormir. Mas acho que realmente, em termos de realidade, eu acho que talvez fique bem longe. Talvez algumas pessoas bem pontuais consigam fazer isso. Mas então não há uma necessidade da pessoa olhar em um aplicativo, algo do gênero, para ela, entre aspas, contabilizar essas horas. Se quiser botar no pulso, tudo bem. Com o celular também, quem não tem o do pulso. Mas, de preferência, o celular no modo avião. E assim, você colocou sobre esse ponto do celular e de resolver problemas, mas vamos lá pensar. A gente passou o dia inteiro e a gente teve a oportunidade de resolver esses problemas, né? E o que eu costumo colocar para os meus pacientes é de que perto de dormir não é o melhor momento da gente resolver problemas. A nossa cabeça, ela não vai pensar da mesma maneira, porque ela não vai estar com a mesma energia do início do dia. Né? Então, pela manhã, à tarde, à noite, a gente já está totalmente se desligando, desacelerando. O nosso sistema cerebral também vai desacelerando. Então, todo o nosso organismo desacelera. O sistema mesmo do digestivo, né? Do aparelho digestivo, tudo diminui, vai desacelerando, porque os hormônios que são liberados, eles vão facilitar para isso. Então, não é a melhor hora resolver problema perto de dormir. Com certeza. Então, deixa para resolver quando amanhecer o dia. Aí, quando amanhecer o dia, pode ter certeza que você vai conseguir ter ideias, resoluções de problemas bem melhor do que se você for fazer à noite, que só vai se estressar e vai adiar aquele sono, vai dormir já bem tarde, vai ficar muito cansado e no outro dia desanda tudo. Com certeza. E quando a gente vai calcular, por exemplo, você fala para mim que sono é cumulativo. Então, se eu durmo 4 horas, sei lá, dormi 4 horas hoje, dormi 4 horas amanhã, tô devendo 3 horas todos os dias. Aí dormi 3 o outro. Então, tipo, existe uma forma de compensar isso num fim de semana? Não, ele não é acumulativo dessa forma. Né? Não é a gente... Hoje eu dormi 5, aí amanhã eu vou dormir um pouco mais para bater 9, 8, não. Uma noite mal dormida, um sono ali que foi perdido, não tem como recuperar. Por isso que as pessoas que trabalham com regime de plantão, elas sofrem muito. E tem muita consequência no futuro
justamente com o seu organismo, com a questão psicológica também, porque quando a gente não dorme, a gente está suscetível a vários transtornos, como também doenças no nosso corpo, né? Quando a gente está dormindo, é onde a gente vai restabelecendo todo o nosso sistema. Tecido, sistema imunológico, né, o aparelho cardíaco, do intestino, isso tudo está sendo ali, além da questão cerebral, é nesse momento que tudo está sendo conectado. É como se fosse um reset para que no dia seguinte a gente esteja bem atento, né? Ativo e disposto para suportar o dia seguinte. E aí não tem como essas pessoas que dormem pouco, né, que são privadas de sono, elas não adentrarem ali em transtornos ou qualquer outro tipo de doença. Então, obesidade, diabetes, problema cardiovascular e os transtornos mentais. Sabe? Então, o sono ele é, sim, extremamente importante, porque é a única forma que a gente tem de realmente restabelecer tudo e recarregar a nossa bateria. É com o sono. Você falou uma coisa muito legal, Mari, que é... Porque, geralmente, às vezes, o atleta não dá a devida importância para o sono, né? Que nem você falou, é regenerativo, a gente sabe que à noite a gente tem o parasimpático atuando mais, isso é super importante para esse processo regenerativo, que é o famoso recover do atleta, que ele precisa, né? Tipo assim, o cara do fisiculturismo precisa dormir para crescer, né? Aquela troca que a gente fala. E eu lembro que quando eu entrevistei o Gustavo Borges, que é o nosso medalhista olímpico da natação, quando pergunta para ele, fala assim, você treinava quantas horas? Ele já fala assim, eu treinava 16. Por quê? 8 é de sono. O sono faz parte do treino. Então, assim, tipo, é regrado. Eu tenho o horário certo para dormir, porque se eu não dormir bem, eu não vou performar bem amanhã e o meu treino vai ser horrível. Então, quando você pega atletas em que tem um modelo mental de Olimpíada, que o cara sabe que, tipo assim, performance no nível hard ali, eles têm a noção muito boa do quanto é importante o sono. Às vezes, quando você pega alguém que não tem essa noção do quanto é importante o sono, a pessoa às vezes está ali sofrendo, treinando um monte, ou que nem você comentou anteriormente mesmo, estudando horrores, mas ela não dorme o suficiente para ela memorizar aquilo que ela estudou e ter realmente um rendimento da melhor forma possível, né? O resultado não vem. Não vem porque o corpo acaba fadigando muito. E assim, eu frisei muito a questão do tempo, né, e da qualidade. E aí, a questão do tempo é, em média, esse que já foi dito, Sim. mas é porque a gente também não pode passar. Quando a gente passa das 9 horas, a gente também fadiga o nosso corpo de forma semelhante de quando a gente dorme pouco. Sabe? Então, a gente precisa também ter o equilíbrio para que a gente não fique naquela coisa de, como você colocou, tentar compensar porque não vai resolver, é porque no final de semana eu posso dormir mais. E uma das coisas é o hábito. Né? Então, é super importante a gente ter bons hábitos para ter também bons resultados. E o sono também se faz necessário o hábito. Como é que a gente pode estar colocando? Né? Eu vou trazer alguns pontos principais para um bom hábito para o sono. Uma das coisas é a questão da alimentação, do que é que você ingere de alimentos, como também de bebidas. O ambiente também precisa estar favorável para você dormir. Então, um banhozinho morno antes, o clima agradável. Porque quando dá, em média, ali, anoitecendo, porque vai depender da cidade, né, que vamos estar, mas a gente funciona como nossos antepassados. O nosso corpo ele ainda continua funcionando daquele mesmo jeitinho. É como se fosse a caverna, né? Então, anoiteceu, a gente vai liberar o nosso hormônio, que é a melatonina, para que vá realmente fazer com que, quando chegue na hora, a gente consiga dormir. Em média, ali, 22, 23 horas é um bom horário para dormir, é o pico da nossa melatonina e é ótimo para a gente adormecer por volta desse horário. Então, fazer esse clima estar agradável. A luz branca não é bacana, estimula muito, é como se fosse semelhante ao sol, e a gente precisa estar exposto ao sol, tá? Então, se expõe ao sol ao longo do dia, em relação à claridade de você ver, né? Não é você ficar ali pegando uma cozinha, não. Mas é você se expor ao sol, mas à noite a luz tem que ser amarelada ou avermelhada.
lembrando um pouquinho ali da questão do fogo, né? O fogo, a tonalidade é nesse, puxado para o amarelo, para o vermelho, e o nosso ambiente deve ser mais ou menos assim, para quem não consegue dormir no escuro, né? Porque o ideal é luz nenhuma. Então, um quarto, um clima agradável, escuro, né? Alimentação, cuidado com o que você vai se alimentar próximo de dormir, então nada de comer coisas que sejam difíceis para digerir, porque aí vamos tentar imaginar que o nosso estômago ele é como uma fábrica, não é? E durante o dia ele está com os operários ali 100% a todo vapor. Só que à noite ele cai. Então vai ficar só aqueles operários da noite. Se você come algo de difícil para a digestão, é como se todos os operários estivessem concentrados naquele alimento. Então, imagine só o esforço que a nossa cabeça, porque tudo vai ser comandado pela nossa cabeça, né? Corpo e mente não se desmembram. Então, vai ser enviado essa mensagem e essa conexão de estar ali com aquele alimento difícil de digerir vai também sobrecarregar o nosso sistema e a gente não vai conseguir dormir. Tá? Então, observar o alimento, que bebida é essa. Então, cafeína até por volta das 15, né? Ou qualquer coisa que contenha cafeína, não é só o cafezinho preto. Tá? Então, é importante estar atento quanto a isso. Então vamos falar de café, né? A gente estava aqui, gente, e a Lu, a minha assessora de imprensa, ela fez um café agora. A gente está aqui gravando, é praticamente 19 horas. E isso é muito importante, porque muitas vezes são pessoas que às vezes já têm dificuldade de dormir, né? São Sim. pessoas que falam, eu deito e eu fico rolando na cama, e aí eu tenho insônia, e eu tenho dificuldade de dormir, e meio que, geralmente, essas pessoas entram num ciclo de tomar café o tempo todo, que já nem sabe mais o que é a falta do café, né? Tipo, você tá ali o tempo todo jogando café para dentro do seu corpo. O café, ele meio que ele virou um hábito hoje muito forte. E eu gosto muito de café também. Então, tipo, eu almoço, eu quero um café. Tipo, é um hábito. Eu quero um café. Não é nenhuma necessidade tanto do corpo, mas ele vira um hábito e daqui a pouco você tá ali tomando bastante. Então, tomar café à noite, creio que seja um hábito difícil de tirar de algumas pessoas. E aí eu não sei se tem algo relacionado, porque eu já ouvi muita coisa sobre isso, em relação à dose de café diária. Né? Tipo, beleza, até às 15. Mas e antes das 15? Quantos baldes de café a pessoa pode tomar? O que a gente também vai pedindo, né, dentro da ciência, é de que a gente tenta fazer com que aquela pessoa que gosta de café, ela também aproveite o efeito do café. Não é? Então, a cada canequinha ali que você está tomando do café, ele vai perdendo aquela eficácia dele. Maria, caneca sempre é assim, ó. Caneca é caneca pois mesmo. Caneca. A primeira, ela vai trazer todo um resultado diferente da segunda, da terceira. E café em excesso, Ou seja, o ele café vai... da manhã é o melhor. É aquele da que realmente manhã, dá o mas up assim, ali. assim que acordar, espera um pouquinho, passa ali uma média de 1 hora e meia para poder tomar o café. Por quê? Porque se você esperar esse tempo, ao longo do dia, você não vai sentir o cansaço depois que o café passa o efeito. Porque o café ele demora muito, é uma média de 8 horas no nosso organismo. Né? Então, se a gente toma ali depois das 15, não é que você não vá dormir, é a qualidade do seu sono. Tá? Então, a qualidade é que cai. E aí a gente precisa das duas coisas. É porque geralmente as pessoas falam, não, mas eu durmo, eu não tenho problema de insônia. Só que ela não percebe que a qualidade realmente não é das melhores, né? Se torna normal, né? A pessoa dorme todo dia. Já dorme ruim, né? Não tem uma boa qualidade, então para ela tá tudo certo. Eu acho que esse contexto é importante, Mari. Não só de quem toma café, mas as pessoas que às vezes não conseguem mais perceber a diferença entre ter um sono de qualidade ruim, porque às vezes ela já está num ciclo, e eu falo até especialmente com pacientes que têm dor crônica, por exemplo, ele já tem dor há muito tempo. Então, dor crônica, ele tem dor no mínimo há 3 meses, mas geralmente os pacientes já têm muito mais tempo.
e ele já está num ciclo ali que ele já tem aquela fadiga, que ele já tem aquela dificuldade, que ele já tem um cansaço, que ele já é mais sedentário, porque ele quer fazer alguma coisa, mas ele sente dor, então meio que inibe, não, às vezes fico parado, fico quieto. A alimentação é muito difícil de ser boa, vamos dizer, porque a pessoa já tem outros hábitos que não ajudam também ela realmente conseguir ter uma alimentação melhor ali, talvez é o único momento de prazer daquela pessoa, então é onde acaba escapando. E eu acredito que talvez essas pessoas nem percebam tanto, sabe? Tipo, ela dorme mal, mas já é o normal, né? Tipo, fica difícil dela perceber, poxa, esse sono foi muito pior do que os outros. Às vezes já é o normal, a qualidade ruim todos os dias. Até eu estava vendo outro dia um paper que saiu que ele faz uma relação, porque o sono tem uma relação bidirecional com a dor crônica, então, tipo, tanto o sono gerando a dor crônica piorando o sono, assim, é super difícil de conectar e melhorar isso, e que com uma prevalência de 75%, assim, tipo, é absurdo a conexão que tem entre os dois. O que você enxerga que talvez seja uma das coisas mais fáceis de começar a mudar para essas pessoas, assim, que talvez está num ciclo que tudo que... Tipo assim, muitas pessoas, ela tem um conhecimento, sabe? Ela já ouviu, mas sabe aquela coisa do hábito que você falou? Tipo Até assim, resistência também, né? Eu já convivo tanto com isso. E se eu mudar, será que não vai piorar? Será que vai melhorar? É porque parece Então que ela tem fica que mudar resistente. tudo, entendeu? Ela sente que, não, se eu mudar só isso não vai mudar a minha vida. Então eu não estou disposta a mudar tudo. Ou talvez eu não acredite que mudar tudo vai melhorar. Então, assim, o que você enxerga que talvez seja uma mudança pequena, vamos dizer, mas que ela começa a ter uma percepção melhor para daí a gente embarcar numa progressão? Você descreveu uma pessoa que realmente está com todas as características ali voltado para possível qualidade do sono péssima, né? Uma coisa que essa pessoa pode estar colocando até para melhorar é estipular um horário para dormir e acordar, porque ela já vai ter uma ideia de quanto tempo está dormindo e se está acordando várias vezes na madrugada, né? E é importante que essa quantidade de água que a gente faz em ingestão, ao longo do dia, a gente tem que irrigar bastante o nosso organismo. Mas à noite a gente começa a diminuir. Próximo de dormir, vai diminuindo, justamente para não ter essa urgência de ir ao banheiro. Então, a pessoa que você descreveu vai depender também da idade, né? Às vezes, o idoso ou uma pessoa que é hipertensa ou diabética, ela acaba tendo essa urgência de ir ao banheiro na madrugada. Se for já uma pessoa que não tem essas comorbidades, então a gente tenta ir regulando ali, fazendo essa higiene do sono, colocando uma disciplina, né? Gerando esse hábito. E o hábito, a gente vai mudando uma coisa. Quando aquilo firma, aí a gente vai para outra. É assim que a gente trabalha com comportamento. Tá? Então, a gente insere um comportamento e a gente vai ter que repetir ele várias vezes, porque não vai ser de uma só vez que a gente vai dar no outro dia, não, deu tudo certo, funcionou, o que Mariana falou, é isso mesmo. Não, não é assim. A gente tem que ter paciência de começar a aplicar e repetir. Aí a gente vai ter resultados dias depois, sabe? Então, a mudança do hábito é uma das coisas que eu coloco e aí a gente pode estar tentando ali ter essa regulação do horário média de dormir e de acordar. Tá? Então, estipular o horário é uma das coisas que a gente também pede e é super importante para um bom hábito. Porque eu enxergo que, por exemplo, quando a gente fala de pacientes que procuram uma ajuda com um psicólogo, eu sinto que eles têm um pouco mais de paciência no sentido de entender que é um tratamento mais a longo prazo. Sim. O paciente com dor crônica, ele também entende um pouco melhor. Porque na físio a gente tem aquele paciente que é talvez uma dor mais aguda, travou, uma lesão mais esportiva que ele quer para ontem. Sim. E o paciente crônico até ele entende que foi construído ao longo do tempo e vai ser mais difícil, vamos dizer, de realmente ter um resultado tão rápido assim, né, tão imediatista. Mas eles precisam se apegar a algo, né? Tipo, eles precisam perceber. E o hábito realmente é algo que pode mostrar para ele essa evolução, né? Tipo, eu estou conseguindo mudar algo no meu dia, eu estou conseguindo mudar algo no meu, enfim, na minha higiene do sono, na minha rotina. Uma injeção de ânimo, né? De que, poxa, eu consegui isso.
e depois que insere um, aí vai para um outro comportamento, um outro hábito. Então, eu vou começar a atividade física. É uma caminhada. Atividade física, quando a gente coloca, é ativar o corpo. E a atividade física, se for com um impacto grande, assim, alto, é interessante que seja realizado durante o dia. Sim. E à noite é aquela caminhada. É para desacelerar, é aterrissar, né? Para poder conseguir dormir. Então, qualquer pessoa dá para fazer essa caminhada, tirar ali 20 minutos, 30 minutos, que, na verdade, a OMS ela coloca que para sair do sedentarismo, a gente tem que ter, em média, ali, por volta de 30 minutos de exercício, né? 3 vezes na semana. Isso já vai ajudar para essa pessoa sair do sedentarismo. Sim. Então, isso vai ajudar essa pessoa também a dormir melhor e ter a qualidade de vida bem melhor também. É saúde tanto física quanto psicológica, a gente dormir melhor. Com certeza. E aí a gente entra naquela questão de que você mesmo comentou, a gente falou de sinais, sintomas do sono. Uma que você falou é a fadiga, é o cansaço, né? A pessoa percebe, talvez seja até mais fácil dela perceber, poxa, eu não dormi bem, estou cansada, estou abrindo a boca o dia inteiro. Mas eu acho que uma que está em alta hoje em dia, que talvez as pessoas possam até confundir com temas que estão mais em alta também, seja a tal da desatenção. Né? A pessoa que não está dormindo bem, mas que a vida dela é uma correria e tal, e daqui a pouco ela se pega pensando, poxa, mas será que eu tenho algo mais específico? Porque ela não vai culpar o sono dela. Não vai observar que está ali, né? Mas aí vai logo chegar, eu acho que eu tenho TDAH, né? Então, hoje as pessoas associam muito a desatenção com o TDAH, e não necessariamente, né? E, primeiro de tudo, o que é que a gente faz no setor terapêutico? É tentar regular esse sono. Porque depois que a gente regula o sono, é que a gente vai perceber realmente se aquela pessoa tem algum tipo de transtorno, qual ele é, para a gente poder focar naquele transtorno. Até lá, a gente tem que regular, porque senão vai mascarar ou vai dar sugestões de transtornos do qual não é. Então, a desatenção é uma das consequências que a gente tem quando não dormimos bem. Não dormiu legal, provavelmente você no outro dia vai estar desatento, vai alterar o humor, vai estar fadigado, né? Então a pessoa faz, eu estou muito estressado, eu estou intolerante, eu não aguento uma conversinha, uma piadinha, eu já estou estourando, irritado demais, come pouco ou come muito, né? Tudo vai ficando desregular. E aí a gente volta para o mesmo ponto, vamos lá ver o sono, para depois a gente perceber se tem algum tipo de transtorno. E quando a gente fala de desatenção seria talvez o mais simples possível, né? Que como hoje está se falando bastante, acho que as pessoas estão até percebendo mais. Mas se a gente pegar até os próximos pacientes com dor crônica, a gente tem muita ansiedade, a gente tem muita depressão. Se a gente pegar pacientes com fibromialgia, cara, tá ali dentro, Sim. Faz parte, né? Alterações cognitivas. O sono está muito presente dentro do tratamento de muitos pacientes, né? Sim. Tanto da visão da físio, da medicina, da psicologia, da psiquiatria, né? O sono ele é muito estudado hoje e muitas pessoas tentam entender um pouco melhor de como que isso vai realmente modulando. Uma pessoa que está extremamente ansiosa ou que começa a ter mais crises de ansiedade e que, enfim, que procura lá, que te procura, que vai lá no psicólogo. Provavelmente essa pessoa ela vai demonstrar em comportamentos ao longo do dia, né? Então ela vai ter essas crises, mas ela vai ter alguns sintomas bem parecidos, como dor de cabeça. Então, a dor de cabeça ela é um dos sinais que a gente logo observa, né? E, assim, depressão, ansiedade, que são os transtornos hoje mais falados, eles trazem sintomas até parecidos, né? Então, essa dor de cabeça, alteração de humor, desatenção, né? Alteração no apetite, também vão estar em ambos transtornos, né? E o sono também. Então, se eu for relacionar o transtorno de ansiedade para o sono, qual característica essa pessoa vai me trazer?
é aquela pessoa que vai ter aquela insônia, né? E a insônia, ela tem de vários tipos. Tem aquela pessoa que demora a adormecer, aquela que não consegue manter o sono, então fica picotado o sono, ou aquela que acorda antes do previsto, né? E o ansioso, normalmente, ele demora a adormecer. Sim. Ele fica ali agitado. E a agitação nem sempre é física. Às vezes é só a parte cognitiva. Então, deita e fica naquele movimento de resolução de problema que a gente falou logo no início, né? Eu tenho tanta coisa para fazer amanhã. Ixi, eu tenho um problema para resolver. E agora, como é que eu faço? Aí deixa para pensar na hora de dormir. Né? Esse é o Mas não deve ansioso. ser culpa da pessoa. É a culpa da ansiedade. Não, mas eu imagino assim, eu quero dizer, não deve ser culpa da pessoa, no sentido assim, às vezes ela tá o dia inteiro trabalhando e fazendo outras coisas. Sim. Então, a hora que ela para, entre aspas, deixa eu ver o que eu fiz hoje, ou deixa eu dar um check, ele começa, de certo, a lembrar várias coisas que ainda ficou em aberto, né? Tipo, talvez uma falta de como que fala? Uma listinha de realmente dar um check, porque às vezes fica, não, será que eu esqueci de alguma coisa? Eu acho que pelo menos para mim, o que mais me incomoda no dia é, será que eu esqueci de alguma coisa? Né? Você fica, pô, será que eu esqueci? E a hora que você deita na cama é a hora que você... Mas aí vem a diferença a gente fazer a volta do dia e tentar concluir o que é que ficou pendente, diferente daquele que quer resolver o problema assim que deita. Sim. Porque a gente tem que fazer essa volta no nosso dia, mas isso é antes de deitar na cama para dormir. E é super interessante, diminui a ansiedade, a gente pegar um papelzinho, uma caneta, e antes de dormir, o que é que eu tenho que fazer amanhã? Aí lista. Isso vai ajudar a diminuir a ansiedade, porque você não vai ficar preocupado. Será que eu vou esquecer? Porque eu tenho tanta coisa importante para dar conta amanhã. Então, você vai botar ali no papelzinho e vai dizer, pronto, aqui, saiu daqui, tá visível, não vou esquecer. Aí há a diferença, né, de chegar e verificar o que é que eu fiz nessa lista. Só que as pessoas que normalmente vão estar ali com insônia e que não fazem nenhum tipo de exercício, né, cognitivo, ali, mental, para poder compartilhar isso, diminuir, ela vai tentar resolver o problema na hora de dormir. Porque é quando a cabeça não tem nada externo, né? Então está só aqui interno. Por isso que a gente pede para que a pessoa também se observe e, ao longo do dia, ela tire um momentinho para tentar resolver esses problemas para não deixar para a noite. Tipo, os famosos problemas que tiram o sono, né? Já existe esse ditado, tem né? sempre, né? E aí, o que é que a gente pede para essas pessoas ansiosas que dizem, mas eu não consigo parar de pensar? Então, vamos lá. A gente pega um livro. Vamos ler um livro, mas um livro enfadonho, sabe? Aquela leitura que você não tenha pressa para terminar, porque ele vai estimular o sono. Toma um banhozinho morno, porque o banho morno relaxa. Toma um chá morninho também, que vai ajudar. Não vai dormir com fome, mas também não vai dormir com o estômago muito cheio, porque vai atrapalhar e vai ser uma das coisas que vai gerar um mal-estar e a pessoa não vai conseguir dormir. Então, essas coisinhas que são simples, mas que a gente deixa passar. Normalmente a gente vai empurrando, não, isso é bobagem, e vai no acúmulo, e quando estoura, aí já tem toda uma situação que a gente vai ter que entrar, às vezes, com medicamentos, porque aí a gente já entra com a psiquiatria, né, para trabalhar junto, porque tem que avaliar como está realmente esse sono, né? Aquelas pessoas que estão dormindo 3 horas, 4 horas, 5 horas, está totalmente insuficiente, né? Nossa, Então, imagino. a pessoa vai ter muito prejuízo e, para isso, a gente acaba entrando em medicamento, que não vai ser a mesma coisa da gente dormir de forma natural. Mas, às vezes, se faz necessário para que aquela pessoa ela retorne para um hábito, para depois retirar esse medicamento e a pessoa conseguir se manter sem ele, sabe? Mas tem que ter realmente todo esse cuidado e essa observação. Então, não deixa para resolver o problema ali, o ansioso, né, antes de dormir. Isso. Eu acredito que hoje a parte da ansiedade talvez também está sendo mais falada, né? Eu não sei se tem algo específico para ser falado, se é por causa do TDAH especificamente, ou se realmente o tema saúde mental hoje se fala muito mais, né? A gente tem um foco maior para isso hoje. Mas
Por exemplo, eu estava lá no condomínio onde a gente mora, eles criaram meio que um local de food truck ali, para as pessoas irem lá comer. E aí eu estava ali comendo e, de repente, eu vi uma menina andando de bicicleta. A menina devia ter talvez uns 6 anos. Sabe aquela fase que você está aprendendo a andar de bicicleta? E ela estava ali, e a mãe dela segurando a bicicletinha do lado para ela não cair. E nessa hora, me deu um negócio assim de olhar e falar assim, cara, a única preocupação dessa menina é não cair da bicicleta, né? E que depois que a gente cresce, começam a ter muitas decisões importantes para a gente tomar, que eu acho que é uma coisa que às vezes começa a talvez estar mais relacionado com essa questão da ansiedade, porque você fica, poxa, são decisões que não mexe só comigo, mexe com muitas outras pessoas, né? Que envolve muitas coisas. E eu acho que essa não é questão de querer saber o que vai acontecer no futuro, mas de você tentar medir se a decisão realmente é a melhor possível ou não é a melhor possível. Sabe aquela coisa que você põe num papel e você fala, sabe aquela parada da vantagem e desvantagem? Se eu decidir isso, a vantagem é essa, a desvantagem é essa. E aí você fica muito naquilo de, qual é o melhor e enfim, toda essa preocupação de muitas coisas às vezes que a gente tem que decidir, eu acho que isso é uma coisa que faz com que a gente fique um pouco mais, eu estou falando até de mim mesmo, fique um pouco mais impaciente e possa talvez estar relacionado um pouco mais com essa ansiedade de será que isso, será que aquilo, né? Tipo, não sei se isso tem uma relação, né? Porque assim, tem a idade em si, né? Tipo, a fase em que a gente está mais produtivo ali. Mas eu não sei se existem trabalhos mais voltados para essas questões em termos de decisões ou, tipo, se são decisões que envolvem, sei lá, um futuro de uma empresa ou o futuro de pessoas, sabe? Tipo, não sei se existe algo nesse ponto de relacionar pessoas que têm, talvez, uma tendência a ter mais ansiedade, dependendo do que ela está ali trabalhando ou decidindo todos os dias. Deixa eu ver se eu consigo responder. Vocês também me fiz ser entendida. Vou começar falando de uma forma breve sobre a ansiedade, porque assim, a ansiedade é algo necessário, a gente precisa ter e todos nós temos. Se a gente não tiver, a gente coloca a nossa vida em risco, né? E a ansiedade é como o medo. Eles são da mesma família, só que o medo é de uma situação agora. E a ansiedade é um medo, só que é um medo de um futuro. Né? E a gente faz essas projeções normalmente de forma negativa, que causa esse medo e a gente já começa a entrar naquele ciclo vicioso de estar pensando de maneira negativa sobre os pontos, né, do futuro. E quando a gente entra na fase adulta, a gente vem com muita responsabilidade, né? E não tem muita escolha. A criança, ela não tem esse senso de responsabilidade ainda. Isso é algo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Ela não faz essa projeção negativa, ela faz uma projeção positiva, né? E ela faz a projeção pro agora. Né? Eu posso cair agora nessa bicicleta, ela não tá. Será que quando eu dobrar ali na esquina eu vou cair? E a gente, como adulto, fica naquela coisa do mas e aí se eu for, e se eu abrir aquela porta, e se eu fechar? É sempre o se. E isso causa justamente essa elevação na ansiedade, que a gente precisa ter. Né? Então, por exemplo, eu tenho um evento importante, chegou a data desse evento, ou eu tenho uma prova para fazer, claro que a gente vai ficar ansioso. Mas no momento da prova ou daquele evento, a gente tem a tendência a desacelerar e está tudo bem. A ansiedade fora de uma normalidade, ela vai perdurar, ela vai gerar prejuízos, o pensamento vai ficar cíclico e sempre naquele mesmo ponto. A gente vai começar a sentir os sintomas físicos de forma diária, é como se eu estivesse sempre em perigo. Né? E isso é estar ansioso. Então, olha que situação, a gente libera muito hormônio nesse momento da ansiedade. Então, imagine só você se sentindo em perigo o tempo inteiro. Então, a carga muito alta, né, jogando na sua corrente sanguínea de vários hormônios que vai prejudicar. E aí é nisso que a gente acaba desandando. Né? Então, como resolver os problemas? Você até trouxe um ponto que a gente da TCC trabalha, que é expor isso em papel, escrever ali os pontos negativos e positivos daquela situação que eu preciso decidir, né? Da tomada de decisão. Pois bem, é interessante a gente fazer,
Mas a gente já faz dessa maneira visível para a gente ter a forma quantitativa mesmo. Esse negócio está mais para dar errado ou para dar certo? Para a gente poder justamente fazer essa escolha. E depois que a gente escolhe, vou saber quando eu estiver lá. Não vai ter como. Né? Quem vai adivinhar o futuro? Ninguém consegue. E aí a gente antecipa só o mal-estar. Né? O sofrimento a gente antecipa e a situação de forma real ela só vai acontecer naquele dia, naquela hora, naquela situação. Não tem escolha. Se a gente olhar para um atleta, ele trabalha muito essa exposição. Né? Eu fui atleta de karatê durante 16 anos. A ansiedade para um campeonato é absurda. Você fala, nossa, tem campeonato mês que vem. Parece que não chega a data. Só que ao mesmo tempo que você quer que chegue, você não quer, porque você não está preparado. Assim, eu quero que chegue o momento. Será que eu vou ganhar? Não, mas eu não quero, porque eu não estou preparado. Então, assim, é uma briga o tempo todo de você quer, mas eu não quero. Quer, mas eu não quero. E no dia que chega ali, tipo, na noite anterior para dormir, é terrível. Porque você fala, nossa, é amanhã. Não, mas será que eu vou fazer o que eu treinei para fazer? Nossa, é agora. Chamaram meu nome. Nossa, aquilo é uma exposição. Friozinho na barriga, aquele negócio que vai subindo. Absurda, assim. Eu vejo que uma das coisas que eu acredito que me ajuda muito hoje é porque eu fui muito exposta a isso. Então, durante muito tempo, ter que lidar, ter que gerir tudo isso, essa ansiedade, quero isso, não quero aquilo, a frustração. Treinei muito, cheguei lá, nossa, foi horrível, eu não fiz nada. Então, lidar com essa frustração também é muito difícil. Ou, pelo contrário, eu nem estava tão bem. Caramba, cheguei, fiquei impactada, ganhei um campeonato, não sei o quê. Então, assim, a gente, numa vida de atleta, vamos dizer, a gente passa por muito isso, né? Aprender realmente a gerir essas emoções, que talvez em um jogo da vida real, às vezes algumas coisas se tornam realmente mais fáceis. Não, é importante. O que você colocou, e eu vou pegar o nome que você citou, é exposição. É interessante. E se faz necessário a gente estar exposta a determinadas coisas e não tentar adivinhar. Claro que a gente tem que ter aquela média, né, de uma noção de que vai dar certo ou esse negócio pode dar errado. Então, a gente vai ter aquela noção se vai funcionar ou não. Mas adivinhar, a gente não vai. A gente tem que se expor para depois a gente tirar as nossas conclusões. Né? E, às vezes, a gente cria tanta coisa na nossa cabeça e que, na realidade, na situação, quando ela de fato está acontecendo, a gente faz, meu Deus, eu entendi, porque eu fiquei tão nervosa, ansiosa e não queria me expor, e depois que se expõe, faz nada do que eu pensei bateu. Então a gente precisa também dar essa oportunidade para a nossa cabeça aí, entendendo que nem tudo também vai ser tão perigoso assim. E aí é com a exposição. Você falou uma coisa, não sei nem se você conhece, na fisioterapia existe a terapia cognitivo funcional, que é exatamente, que entra nisso na exposição, por exemplo, um paciente com dor. Vamos trazer um contexto. Uma pessoa que foi para a academia e travou a coluna lá, fez um movimento e ela, eita, travei a coluna. E travou mesmo. Tipo, aí vai para o hospital, toma endovenoso, injeção, tal, beleza. Saiu da dor, saiu da crise. Mas muitas vezes ela tem o cérebro condicionado àquele movimento, aí às vezes entra alguns mitos que a gente tem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso estraga a tua coluna, isso não sei o quê. Coisas às vezes que já são mais ultrapassadas, mas ela acredita porque ela passou por uma situação que, coincidentemente, ela fez um movimento e travou. E aí, às vezes, ela começa a acreditar que, realmente, por exemplo, fazer a flexão, dobrar a coluna para frente é ruim. Aí as pessoas começam a falar, não, você tem que agachar com o joelho, que hoje a gente sabe que não precisa mais, mas algumas pessoas, não, tem que agachar com o joelho, não dobra mais sua coluna que você não vai machucar mais. E aí, existem alguns pacientes crônicos que ele criam movimentos que a gente chama mal adaptativo, porque ele realmente ele tem tanto medo de dobrar a coluna para frente, fazer a flexão, que ele fica meio com um robô. Então, quando ele vai fazer alguma coisa, ele meio que contrai toda a musculatura para proteger, como se ele tivesse que proteger ali, e faz um movimento bem alterado, vamos dizer assim. E uma das terapias que a gente usa na dor crônica é essa exposição, só que é uma exposição tentando, muitas vezes, tirar o fator cognitivo dele entender que aquele movimento é uma flexão da coluna. Então, exemplo, eu vou sentar ele numa cadeira e eu vou falar assim, paciente, pega tal coisa aqui para mim. Quando ele vai pegar, ele está fazendo uma flexão, só que ele está sentado na cabeça dele, não é uma flexão. Então, ele faz uma flexão bem mini, bem pouquinha ali, só que ele está cognitivamente pensando em outras coisas. Faz isso aqui para mim, pega tal coisa. Pega isso, pega aquilo. Então, ele está focado no movimento de pegar as coisas, daqui a pouco ele está fazendo movimento com a coluna e ele não percebeu o que ele está fazendo.
Aí a gente vai expondo cada vez mais. Ó, senta aqui para mim e levanta. Na hora que ele senta e levanta, ele também está flexionando a coluna, mas ele não está percebendo que está flexionando. E daqui a pouco, ele está de cócoras ali, fez flexão total e ele, caramba, não tem problema flexionar. E aí a gente vai expondo também. Então, da mesma forma, a terapia de exposição, a gente tem também na parte que é a cinesiofobia, que a gente chama, que é o medo do movimento. Então, hoje a gente usa muito para dor crônica, que é a parte de... que talvez... Como que eu posso dizer que... esqueci a palavra, que fica um pouco mais difícil hoje para o fisioterapeuta, porque ele tem que ter essas habilidades de conversar com o paciente, para engajar o paciente nisso, para que ele também queira fazer, que é o mais difícil, né? Porque não é entrar na área da psicologia, mas sim ter a habilidade de comunicação para ele fazer o movimento e, através do movimento, ele perder o medo daquele movimento, o cérebro dele entender que aquele movimento não é perigo mais e aí a vida começar realmente a mudar. Então, é muito interessante hoje, porque se torna meio que super difícil, porque às vezes tem pacientes que têm há muito tempo, né? Então, assim, por exemplo, na tua área, tem pacientes que têm ansiedade não sei há quantos anos, que têm depressão. São pacientes muito mais difíceis, né? Porque talvez já foram tratados, teve um resultado na época, depois não teve mais, aí vai mudando, né? Então, tem pacientes que tiveram resultado no passado, daqui a pouco algumas coisas aconteceram, né? Daí a vida vai mudando, ou vem, por exemplo, às vezes algo psiquiátrico, vem uma ansiedade grande, daí atrapalha o tratamento também da fisioterapia, né? Então, assim, é meio que um equilíbrio da gente estar lidando com esses pacientes, porque são muitas coisas, é multifatorial, né? O que a gente fala do modelo biopsicossocial. Cara, eu tenho a parte biológica dele ali, que entra muito sono, mas eu tenho a parte psicológica que entra todas essas alterações psiquiátricas, e eu tenho o fator social, que é toda a interação, o trabalho, e a gente equilibrar tudo isso hoje com esses pacientes é um desafio gigante. Mas E uma coisa que você falou e eu achei, e que chamou minha atenção, achei bem importante, você colocou sobre a confiança, então o paciente se sentir confiante, né, com o profissional, qual ele seja, que seja um fisioterapeuta, que venha a ser o psicólogo, o médico, porque essa confiança vai ajudar ele a se expor e a desconstruir aquele pensamento que ele construiu anteriormente com aquela experiência negativa, né, de ter travado, e aí eu travei, foi por conta desse movimento. E essa forma faz com que ele vá fazendo essa desconstrução do pensamento de que, não. Então, é importante, a gente trabalha na psicologia justamente com isso, essa questão da confiança, do desconstruir, essa oportunidade de desconstruir com a exposição, para a pessoa poder observar o que é que eu pensei antes eu não quero aceitar aquilo, ou não vou fazer aquela outra coisa. O que é que você pensou? E quando você se expôs, como é que você se sentiu? E o que é que de fato aconteceu? E o que é que você pensa naquele momento? Então, isso ajuda a gente a desconstruir. Não, muito bom, porque para a gente é exatamente esse desafio. A pessoa vem com uma crença muito forte. E se você bate de frente só falando, não, tá tudo errado isso aí, deixa eu te falar, mudou. A pessoa, peraí, como assim? Todo mundo me falou isso e você agora vem querer ser a bozona que sabe tudo. Então, assim, é o que a gente fala do tiro saiu pela culatra, né? Se eu não fizer a abordagem correta, eu perco o paciente logo de cara. Sim. Então, eu tenho que expor ele ao movimento, sem ele perceber, para ele ter uma experiência diferente, para ele falar assim, caramba, faz sentido isso. Senão, a gente realmente perde ele. É, verdade. Mas é assim também na psicologia. Né? A gente também precisa ter calma, paciência e entender aquele paciente, porque a gente vai colocar a teoria, mas a gente também vai unir a prática. A gente vai pegar a teoria e vai ver, será que aquilo funciona com aquela pessoa? Aquela pessoa é única, ela é um ser único. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Não é com todo paciente eu vou utilizar tudo do mesmo jeito. Não tem como. Não é? E é nesse sentido de saber se aquela pessoa está disponível, né? Que crença é essa que ela tem? Será que é muito rígida essa crença? Será que essa pessoa consegue flexibilizar? Será que ela consegue se expor? Né? Ou será que é aquela que bate o pé e não quero? E aí vai nesse sentido, vai mostrando, mas você está fazendo. Você está conseguindo. Na psicologia, a gente também coloca, olha só como você conseguiu. E são pequenas coisas, né? Mas são os passos curtos e firmes que geram resultado. Não é? Então, a gente não precisa esperar daquele a resposta do paciente que venha a ser eu aceito, eu vou, faço e acho que vai dar tudo certo naquele momento.
A gente vai trabalhando com essa insegurança dele, fazendo com que ele confie no nosso trabalho, sabendo o que a gente também está fazendo, não é? Então, é importante que o profissional também saiba do que está fazendo para o tiro não sair pela culatra, como você colocou. É um desafio, nossa. Mari, fala um pouquinho pra gente sobre as fases do sono, pro pessoal entender. Tipo assim, quanto tempo dura mais ou menos essas fases? E talvez até relacionando com o famoso cochilo um pouco antes, sabe? Não sei. Isso acho que é importante. As fases do sono, vamos lá. A gente tem 5, né? 5 fases. Eu vou pegar aqui, em média, o tempo que a gente trabalha, né? Porque a primeira fase é aquele momento que a gente adormece. Então, a gente ainda está ouvindo, né? Às vezes, a percepção é diferente. A gente sente se alguém se aproximar, às vezes não precisa nem tocar. Então, é uma fase ali ainda superficial. A gente tem tipo aquela duas fase etapas. Que deitou alguém do lado, você acordou. Você tá... Primeiramente, a gente tem 2 etapas, né? O sono não REM e o sono REM. A gente inicia pelo sono não REM. Nele, existem fases, certo? Que a gente adentra no sono mais profundo, né? E aí, pegando as 5 fases do sono, na segunda, o sono ele tá leve, mas a temperatura do nosso corpo ele já começa a baixar, né? O nosso batimento cardíaco também diminui. Então, a gente já vai entrando numa outra forma, até mesmo dessa percepção, que antes era bem mais sensível, né? E ela deixa de ser, ela começa a ficar leve, mas ela não está tão superficial como estava anteriormente, né? Na terceira, a gente já vai entrando no sono profundo. E aí a gente diminui o nosso ritmo cerebral. Aí a gente já está ali apagando, porque aí depois vem justamente a fase que a gente vai, que é a quarta fase, a gente vai estar ali restabelecendo todo o nosso hormônio, nosso sistema. E o sono mais profundo é a quinta, que aí a gente realmente aprofunda ali, para depois a gente ir voltando, porque a gente não vai passar a noite inteira no sono superficial ou no sono profundo, não. Então, a gente vai para o sono não REM e o sono REM. A gente vai ciclando e tem uma média ali de horas, 2 horas e pouquinho em cada 1 hora e pouquinho. Mas aí a gente precisa, justamente por isso, aquele cálculo das 7 horas, porque não bate esse tempo. E aí a gente vai... em média 3 ciclos, então, à noite. A gente tem 5 fases e 2 tipos, né? Que é o sono não REM e o sono REM. E a gente vai nesse ciclo. Entra no sono não REM, vai para o sono REM, a gente sai. O sono mais profundo, que é até a quinta fase, e que está dentro do sono REM, é onde vem acompanhado de sonhos também. Então, a gente às vezes não lembra, mas a gente sonha. Então, quando a gente está no sono mais profundo, é o momento que a gente está sonhando. Tá? E depois a gente... de lembrar e não lembrar? Da fase que se acorda? É quando a gente está saindo de uma fase para outra, tá? Do sono mais profundo para o sono mais superficial, aí a gente consegue recordar desse... Tipo, a pessoa tá num pesadelo, tem um susto, aí ela acorda. Olha, o pesadelo, às vezes, ele vem representando a necessidade de acordar, porque a nossa cabeça, né, a nossa mente, ela vai estar sempre trabalhando com a questão de sobrevivência. Então, de qualquer forma, a nossa cabeça ela vai programar como eu saio dessa situação, como eu sobrevivo nela, né? Então, vamos supor, se você está ali, às vezes resfriado, não está respirando direito, aí você normalmente tem um pesadelo para você acordar e é puxando aquele ar, porque a necessidade era você respirar, né? Então, às vezes o sonho, como esses pesadelos, vem para você acordar. Quem tem a apneia do sono, por exemplo, que ronca, e aí tem algumas pausas também no dormir, né, na respiração, fica alguns segundos sem respirar, e isso faz com que a pessoa dá aquela, né, puxada de ar, roncando, ressonando, para poder realmente respirar. Então, é a forma que a gente tem de sobreviver. Como, às vezes, a gente sonha que está indo ao banheiro, né? É porque está apertado. Então, as necessidades, elas são representadas ali para que a gente possa acordar
e fazer o que a gente precisa. É respirar, é ir ao banheiro, às vezes é sentindo alguma dor, né, que a gente fica sonhando que tem alguém que está machucando naquele lugar e quando a gente acorda a gente está sentindo aquela dor. Né? E às vezes é uma posição que a gente está que está desagradável e gerando a dor. Entendi. E às vezes vem representado ali. Mas a pessoa sonho. acordar e, por exemplo, ela lembrar do sonho, ou sei lá, tipo, durante a semana inteira ela sonhou e ela lembra que ela sonhou, ou ela sabe que ela sonhou. Isso tem alguma relação com a qualidade do sono? Não tem nada a ver. Olha, o sonho é algo que a gente não, de forma científica, não tem tanta Não tem, coisa, né? É existente sim, tem alguns teóricos, Freud foi um dos. Não tenho como entrar muito na teoria dele, porque não é uma parte que eu estudo muito, né? Porque já é uma abordagem diferente. Mas ele colocava, assim, algumas formas de lidar com o sonho, né? Que ele colocava, era um medo, é um desejo. Já para alguns outros, isso não faz sentido. Para a forma mais prática, às vezes, sim, pode ser um medo ou um desejo que é representado ali, mas que às vezes a gente acorda e acorda com aquela sensação ruim, é porque, claro, você vivenciou no seu sonho e você vai ficar com aquele mal-estar ao longo do dia. Então, falar muito sobre o sonho é algo que a gente não tem tanto ainda, né? Ou pelo menos eu não tenho tanto conhecimento sobre o sonho de forma específica. Sim. Tá? Mas eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. Eu acho Que é um não. desenho Eu lembro do nome, que representa as emoções. Lá tem um momento que a menininha tá lá dormindo e fica todo mundo querendo acordar ela. E aí, como é que acorda? Representa o sonho, ela tá ali bem gostoso, tá tranquilo. Aí vem um pesadelo para ela poder acordar. Era justamente uma necessidade que aquela menina tinha na questão fisiológica para poder acordar. Né? Então, essa é a representação também, que é a questão do nosso cérebro estar ali tentando justamente fazer com que a gente sobreviva. Mas não tenho tantos dados para falar sobre o sonho. Eu tive uma época da minha vida em que eu dormi muito pouco. Porque eu acordava, enfim, todo mundo já deve ter tido uma época assim Sim. que, tipo, o negócio era hard, né? Tinha uma época em que eu tinha que acordar, eu acordava 4h30. Aí eu ia pra academia 5 horas. Aí eu treinava das 5 às 6. Aí eu ia pra minha clínica, tomava um banho e começava a atender às 7. E aí até de noite. Aí às vezes ainda fazia live à noite. Chegava em casa às 10 horas da noite. E às vezes ainda tinha que preparar alguma aula e tal. Então, tipo, dormia tarde. Às vezes dormia 11, 11h30. Então, assim, pouquíssimo mesmo. E eram momentos em que, tipo, eu acordava com muito sono. Mas tinha que acordar. Então, tipo assim, eu sabia que eu ia acordar com sono. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe quando você acorda e você não vê a hora de chegar à noite pra dormir de novo? Sabe aquele dia que você fala, meu, eu só quero que chegue de noite, que eu quero dormir de novo. Tipo assim, não deu pra dormir nada, assim, né? Então, assim, quando você sente, tá totalmente insuficiente o sono, mas era um momento que eu vivi já faz um tempo e que era pesado e, enfim, as coisas aconteceram assim. E foi um bom tempo, assim, não foi pouco tempo, não. As coisas ficaram um bom tempo desse jeito. E eu sentia muita vontade de dormir, mas não podia. Então, assim, eu sou uma pessoa que, durante o dia, eu não dormia, porque eu sou uma pessoa que, se eu deitar 15 minutos, eu durmo 3 horas, sabe? Tipo, é difícil acordar e falar, não, eu vou levantar daqui 15 minutos. Não levanto. Nossa, é uma dificuldade enorme. Eu prefiro nem chegar perto. Melhor. Nem chegar Durante perto. o dia é melhor. Então, assim, vai direto, as coisas iam direto. E enfim. E aí eu tava lembrando disso, e eu lembrei daquela famosa frase, que deve ser exatamente uma frase, talvez você tenha muita raiva, que como que é o nome da frase? Daquela que você trabalha enquanto eles... não, estuda enquanto eles... Como que é a frase, gente? Estude enquanto eles dormem, Estude, não é alguma trabalhe, coisa assim, né? Estude enquanto eles dormem, exatamente. Que foi uma frase que ficou famosa na época, assim, Sim, que sim. tipo, a galera meio que falou. E a gente não falava muito tanto assim de sono, né? Os estudos de sono não apareciam tanto. E hoje eu acho que ela já tá bem mais batida. Eu acho que hoje é muito difícil ouvir alguém falar, né?
Ainda tem pessoas que falam sim. Eu coloco de que você estava falando da sua experiência, né? Então, vão ter coisas que, infelizmente, a gente vai ter que tentar adaptar. E, às vezes, abrir mão de determinadas coisas para que a nossa saúde ela venha em primeiro lugar. Porque se a gente adoece, tudo vai desandar. Né? Então, a nossa saúde ela tem que vir em primeiro. Então, teria alguma coisa que você poderia ajustar ali. E quando eu falei logo no início sobre aquele momento da gente escolher, determinar uma média de horas para dormir e acordar, né? É importante que seja feito todos os dias, até no fim de semana, porque às vezes as pessoas querem compensar, né? Então, como você ficava muito cansada, provavelmente era, hoje eu posso, porque é fim de semana, então eu vou dormir até meio-dia. Não vai adiantar, né? Pelo contrário, você vai esgotar o seu corpo. Então, é a questão de prioridades. Sim, só para dizer que não tinha isso, Tamara. No final de semana trabalhava também. Não tinha escolha, né? Nem no final de semana tinha como. Mas são escolhas que a gente vai fazendo. Né? A gente vai abrir mão de determinadas coisas para conquistar outras. Mas eu ainda coloco que a nossa saúde ela tem que vir em primeiro lugar. Com certeza. Porque aí o nível de estresse aumenta demais, a gente libera muito cortisol e a gente vai liberar no excesso e a gente começa a adoecer e a gente vai liberar os outros hormônios também de forma desregular e aí vai só gerar prejuízo. Né? Então, entre a saúde e os outros benefícios, aí fica da escolha de cada um. Mas eu acho que era uma época em que a gente tinha alguns cases de pessoas que dormiam pouco. Lembra da época do Jô Soares, né? Tipo, não, existem então pessoas... O Jô Soares já era de madrugada, né? Ali meia-noite, dormem 4 horas e elas performam e não sei o quê. E eu sempre fui uma pessoa mais voltada para performance. Eu falei, será? Então, assim, mas eu sofri muito. Era extremamente difícil acordar. Pois é, seu corpo já estava dando vários sinais de que estava insuportável estar ali. Né? E desandar em muita coisa por conta disso era bem mais fácil. Então, ter algum tipo de transtorno, ter alguma doença realmente física, estava bem mais suscetível do que quando a gente dorme bem. E tem pesquisas que colocam de que pessoas que dormem de forma ideal vivem mais, né? A durabilidade mesmo em relação à vida por conta da saúde. Pessoas que dormem pouco, elas acabam, infelizmente, antecipando isso justamente pelas consequências que é causado. Né? Eu não lembro, mas eu acredito que é em média de 40% a 45% das pessoas que dormem de forma inadequada. Que não tem uma boa qualidade no sono e que aí também gera consequências. É uma porcentagem bem alta. Mari, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre sono aqui para o pessoal? Que você pensou que seria interessante? O que eu posso colocar até para a gente finalizar é de que o autoconhecimento ele é extremamente importante. E que é interessante que essa pessoa vá se observando ao ponto de identificar ou quem está próximo, né, um familiar que está ali observando como você está, para que você faça essa análise de si, né, desse autoconhecimento e, se necessário, procure ajuda. Né? Procurar ajuda é um sinal de muita força. E não o contrário do que algumas pessoas colocam, né? Verdade. Que acredita que procurar ajuda é como se tivesse com a energia muito baixa, né? Como se fosse fraco. E eu vejo isso ao contrário. Então, eu só acredito que esse autoconhecimento pode evitar vários agravos. Perfeito. Eu acho que, assim, o importante é isso, né? A gente precisa disseminar uma informação para gerar uma consciência na população, nos profissionais da saúde, para que cada vez eles fiquem mais atentos, tanto para eles, quanto a gente mesmo está falando, quanto para os pacientes deles, porque é assim que a gente consegue levar essa informação para a população, para que eles entendam a importância de procurar, porque às vezes as pessoas estão dormindo mal, mas não sabem nem quem procurar. Tipo assim, mas eu vou ver aonde isso daí? Será que eu tenho que fazer um exame de sangue para ver? Não, cara, às vezes são coisas pequenas e que você pode procurar ajuda, né? Entender melhor quais são esses sintomas, se são sintomas mais voltados para desatenção, eu não estou
conseguindo memorizar nada, eu tô mais ansioso, procura um psicólogo, marca uma consulta. Eu tô com dor, procura um fisioterapeuta. Ou é algo mais específico, procura um médico, procura um psiquiatra. A gente precisa realmente procurar profissionais da saúde para que eles sejam bem orientados, para não deixar realmente chegar em algo em que já teve um problema maior, que é mais difícil de abordar depois. Como você mesmo falou, no começo, mudanças pequenas vão ter um resultado gigante, e depois talvez eu precise de medicação para conseguir regular melhor, né? É um trabalho mais a longo prazo. Você colocou sobre essa questão dos sinais e sintomas, né? Que, na verdade, você citou os sintomas. Uma coisa que a gente pode se observar é de que a fadiga no outro dia, sonolência diurna, dores musculares, dor de cabeça, alteração de humor, isso são coisas que chamam muito a atenção, né? E até colegas, às vezes, conseguem dar esse alerta, né? Mas você não era assim, tá assim. Né? E é importante. E a pessoa fica brava ainda. E é importante a gente ir escutando, né? Para fazer essa autoavaliação. Voltado para o sono, existe a polissonografia, que é um dos exames, né? Na verdade, é um dos únicos exames que a gente tem que vai fazer essa mensuração do sono, para ver como é que tá as ondas, para ver como é que está o sistema cerebral dessa pessoa, e é com a polissonografia. Então, procurar um médico para isso vai ajudar. Qual médico procurar? Pode ser um neurologista, um psiquiatra. Tá? E a psicologia, ela vem nesse suporte da gente poder ajudar aquela pessoa no dia a dia. Então, os médicos, eles vão contribuir nessa forma de fazer essa análise voltada para a polissonografia, ver como é que está, se faz a necessidade daquela pessoa é de tomar um medicamento, né? Então, se é necessário ela ter um acompanhamento medicamentoso, e a terapia. Então, a psicoterapia, ela é importante porque a gente vai aprendendo a lidar com determinadas coisas do nosso dia a dia. E que só o medicamento por si só ele não vai resolver. A gente precisa desse suporte do profissional que venha a ser o médico, o psicólogo, e bem mais importante é o próprio paciente também, além de estar disposto a executar as atividades que é passada, né? E fazer o tratamento da forma ideal e não se automedicar. Porque às vezes as pessoas fazem, não, mas porque fulaninho, não sei quem da minha família já tomou aquele para dormir. Não, são medicamentos sérios e são medicamentos que têm que ser avaliados pelo médico se para o seu organismo é esse que é o ideal. Então, tem que procurar ajuda, sim, neurologista, psiquiatra e o psicólogo. Perfeito. Viu, Lu? Parar de tomar café depois das 15, né? Até às 15, ó, limite. Não? Não, mas é muito importante isso. São hábitos em que não basta saber, mas é como você falou, são alterações comportamentais, a gente realmente entender, poxa, mas eu sei aquilo, mas eu continuo fazendo, né? Então, como modificar isso? E é isso que a Mari falou, a gente precisa de ajuda. Então, quem é a pessoa que você pode estar procurando para te ajudar realmente a mudar, não só ter o conhecimento, mas conseguir mudar esses hábitos, esses comportamentos. Obrigado, Mari. Eu que agradeço. Eu queria... Cadê o nosso presente da Mari? Está com você? Está por aí, está em algum lugar. Enquanto isso, Mari, fala para o pessoal onde que eles podem te encontrar, tuas redes sociais. Minha rede social, né, o Instagram é o Mariana L. Cabral. E hoje eu atuo na clínica Neopsicologia. Então, lá é que eu estou atendendo presencial e também atendo online. Então, as pessoas vão conseguir me encontrar na rede social e lá na Neopsicologia. Que legal. A gente vai colocar o teu Instagram aqui que o pessoal vai encontrar. Tá certo. Queria te dar aqui uma lembrança, algo muito legal aqui da Cajumel. São muitos produtos que eles têm obrigada. Aqui, são maravilhosos. Adorei, muito obrigada. E, bom, você é daqui de Natal, né? O pessoal que está assistindo a gente é do Brasil inteiro, mas aqui a gente tem a Cajumel e são vários produtos que vêm da castanha, que é algo muito rico nosso aqui, e são maravilhosos. Então, recomendo aí experimentar. E é rico em muita coisa.
Olha aí, ó. Vitaminas e nutrientes. Exatamente. Mari, obrigado. Queria te agradecer do fundo do coração. Também. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por todo esse conhecimento que você trouxe pra gente. É algo que com certeza vai mudar aí a vida de muitos profissionais que vão estar ouvindo e impactando a vida dos pacientes também que Eu vão que estar agradeço ouvindo. pelo convite e espero ter atendido, né, ter conseguido aí responder e levar também para as pessoas algo interessante para que elas possam, de agora, já procurar essa atividade, né, diária do autoconhecimento e ajuda também, se necessário. Com certeza, Obrigada. foi maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham curtido mais um episódio aqui do nosso Raciocina Comigo podcast. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal do YouTube e também lá no Spotify, tá bom? Beijo grande para vocês e até o próximo episódio.